Imagine se nossos julgamentos em relações humanas fossem baseadas puramente na razão. Como seria o mundo se não tivéssemos medo de algo que não existe, esperança de algo que não temos certeza e escolhêssemos nossos parceiros racionalmente por uma lista de características? Imagine se nenhum tipo de sentimento influenciasse em nossas decisões do dia a dia. Provavelmente nossa espécie nem existiria mais. Nossas relações são muito mais complicadas do que pura matemática e razão. E um sinal disso é que processamos pensamentos racionais em local diferente do cérebro de onde vêm as tomadas de decisão. Quando queremos entender como são os óleos essenciais e seus efeitos, o mesmo acontece. Não dá para simplificar tudo em uma matemática básica, mas é isso que os torna especiais assim como nós. É sobre isso que vamos falar nessa aula. Bem-vindo à primeira aula do módulo de Química dos óleos essenciais. O nome Química pode ser um pouco assustador, mas aqui vamos estudar somente o que consideramos mais importante para o seu conhecimento em aromaterapia e não vai ser uma aula de Química como na sua escola, até porque eu não sou químico também. Os óleos essenciais são substâncias muito complexas. Em geral, eu sempre gosto de pensar que soluções simples são o mais alto grau de sofisticação, como dizia Leonardo da Vinci, mas a gente precisa nos policiar para não ser simplista demais quando falamos de óleos essenciais e não podemos deixar que isso nos leve a conclusões e aplicações equivocadas. Estudar a química dos óleos essenciais é importante para entendermos como eles funcionam, como eles nos afetam, como são absorvidos no nosso organismo e mesmo como eles podem nos fazer mal. Um óleo essencial pode chegar a ter mais de 400 componentes químicos na sua formulação. Alguns componentes, quando isolados, possuem propriedades terapêuticas conhecidas amplamente pela medicina, outros nem tanto. Esses componentes podem aparecer em grande ou pequena concentração em um óleo, mas o fato dele ter menos de 1% na sua composição não quer dizer que aquele componente faça pouco ou nenhum efeito no seu organismo necessariamente. Pode ser simplista demais falar que a lavanda tem todos os seus efeitos porque tem linalol na sua composição, visto que muitos outros óleos têm esse componente, alguns até mais do que a lavanda, como o rosewood, por exemplo, e nem todas as mesmas aplicações que a lavanda tem, apesar de semelhança em algumas. Afirmações desse tipo acabam sendo uma química simplista, diferente da realidade em geral. O efeito que um óleo essencial faz depende de toda a sua composição e de como um componente interage com o outro, tornando a coisa bem mais complicada do que gostaríamos para explicar. Generalizar a atividade também por grupo funcional ou família química, por exemplo, também é simplificar demais. Vamos ver algumas características comuns entre componentes de um mesmo grupo funcional, mas não podemos confundir o efeito conhecido de um componente de uma forma isolada com o efeito dele dentro de um óleo essencial cheio de outros componentes, mesmo que esses outros estejam em menor escala. Veja o exemplo do óleo essencial de gerânio. Ele tem vários componentes e não podemos dizer que o efeito que o gerânio faz é simplesmente por conta do citronelol ou do geraniol, só porque eles estão em maior quantidade. É claro que essas substâncias são significativas e influenciam bastante, mas outros componentes também influenciam no efeito e também proporcionam outras aplicações ao mesmo óleo. Afirmações como aldeídos são anti-inflamatórios podem nos confundir. Óleos ricos em aldeídos, como eucalipto citriodora, por exemplo, eles podem ser muito suaves para a sua pele. Outros também ricos em aldeídos, como a canela, podem queimar a sua pele se mal utilizados. Tem diferença, só dizer aldeído não diz muita coisa, né? A explicação disso é que, apesar de conhecermos as propriedades dos aldeídos, e isso ser assim importante porque pode indicar um cuidado ou uma forma de utilizar, temos que saber que a biologia vai muito além. Afirmações muito genéricas tendem a estar erradas. Quando dizemos pessoas gordas têm pressão alta em uma frase, isso pode inferir que todas as pessoas gordas têm pressão alta, que somente gordos têm pressão alta, ou que a gordura é a causadora da pressão alta. Apesar de sabermos que o excesso de gordura piora a pressão, nenhuma dessas afirmações que eu falei é verdadeira, de forma que essa frase, cientificamente, pedagogicamente falando, não serve para nada.
Exatamente o mesmo efeito acontece na aromaterapia, quando ouvimos frases do tipo: para preparar uma mistura de despertar, escolha óleos essenciais ricos em álcools. O óleo essencial de camomila romana evita espasmos porque é rico em éteres. Você deve evitar o uso de óleos essenciais ricos em cetonas, porque são neurotóxicos. Tudo isso é simplificar a biologia a uma química simples e sabemos que não é assim que funciona. Pode parecer elegante e sofisticado falar essas frases, mas são apenas alguns exemplos de afirmações baseadas na ideia de grupos funcionais que, na prática e cientificamente falando, não se confirmam. O efeito dos óleos essenciais são reais e milhares de vezes comprovados, porém, afirmar que o efeito vem de um ou outro componente somente é reduzir a biologia a uma química pura. O efeito de um óleo essencial se dá não só por um componente, mas provavelmente pela ação conjunta de dezenas ou centenas desses componentes no seu corpo, às vezes um influenciando o outro, aumentando ou diminuindo ou até alterando o efeito de um ou outro no seu corpo. Alguns óleos são tão complexos que nem mesmo é possível reproduzi-los em laboratório. Não podemos inferir o efeito de um óleo essencial somente pela sua constituição química sem entender os efeitos que esses componentes têm entre si. Se olhássemos somente de forma individual cada componente e o benefício que ele faz para o corpo, poderíamos, nessa teoria, juntar dezenas de óleos essenciais em uma mistura e obter todos os benefícios deles ao mesmo tempo. E se formos além, seria possível criar um remédio para todas as doenças juntando todos os componentes em um lugar só, o que claramente é impossível. Quando raciocinamos dessa forma, fica fácil de perceber que desconsiderar essa relação entre os componentes é impossível. Em alguns casos, algumas afirmações podem funcionar, e isso confunde as pessoas. A lavanda tem um efeito sedativo e é composta por uma alta concentração de linalol, que isoladamente também é conhecido por esse efeito. Acabamos usando associações desse tipo para todos os óleos, porém, nem todos os óleos têm linalol, têm efeito sedativo igual ao da lavanda, e outros têm efeito sedativo e não têm linalol. Isso acontece porque o efeito de um componente pode ser apagado por outro componente ou mesmo até alterado para um efeito completamente diferente. Mapear todos os efeitos em conjunto de todos os componentes de cada óleo seria uma tarefa quase infinita. As pesquisas mais relevantes em relação aos efeitos terapêuticos são, na visão de muitos pesquisadores, as feitas com óleo essencial na sua plenitude e não em seus componentes isolados. Porém, vale lembrar que o estudo de componentes isolados também é importante, principalmente quando falamos de contraindicações e toxicidade no organismo. Mais importante do que saber qual óleo usar é saber qual não usar, né? O ensino da química é sem dúvida útil, mas a química por si só não pode dar conta de toda a complexidade dos sistemas biológicos. Abordagens simplistas como essas que eu expliquei podem ter tido algum valor nos primeiros dias de pesquisas com os óleos essenciais. Hoje, mais e mais pesquisas estão disponíveis sobre os compostos únicos e sobre os óleos essenciais completos e podemos ter mais clareza sobre como tudo isso funciona. Embora longe de ser totalmente entendida essa química e biologia, é melhor seguirmos uma rota cientificamente sólida, em vez de confiar em uma teoria genérica de tudo. Espero que não tenha sido muito complicado e a interpretação de que os componentes interagem entre si é muito importante. E vamos falar mais disso quando a gente falar dos efeitos do nosso corpo e quando falarmos de misturas de óleos essenciais. E não é à toa que a gente chama essas misturas de sinergia. Encontro você na próxima aula.